Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um recurso bastante interessante do FreeBSD, que é o CARP. O CARP é uma funcionalidade nativa do sistema operacional que possibilita para a gente implementar clusters de alta disponibilidade. Bom, inicialmente vou falar para vocês sobre o cenário que foi montado aqui para a confecção desse laboratório, que eu chamei Laboratório Vídeo 10. Então esse laboratório ele conta com duas máquinas, a CARP Master e a CARP Backup. Tá? Para validar a funcionalidade do cenário, eu vou utilizar minha máquina principal, minha máquina host, somente com a ferramenta do navegador, tá? Para verificar que de fato ele está funcionando. Então, antes da gente falar sobre o cenário em si, vamos cuidar de duas configurações aqui importantes das máquinas virtuais. A primeira delas diz respeito ao modo como a placa de rede da máquina virtual funciona. Normalmente, a máquina vem configurada em modo NAT, tá? A gente vai modificar para modo Bridge para que a gente consiga trabalhar na mesma rede da máquina principal, ok? Da mesma forma, a gente precisa ter a certeza de que a bridge da máquina virtual está associada com a interface correta da máquina real. No meu caso, eu utilizo a internet via interface Wi-Fi, então eu preciso ter a convicção de que é essa interface que está selecionada aqui, tá? Se eu vincular a bridge à interface cabeada, eu não vou ter conectividade, ok? Um outro ponto importante é o seguinte: o VirtualBox por padrão vem com o modo promíscuo setado para recusar qualquer conexão, ok? Nós precisamos, para esse lab, permitir tudo. Do contrário, nós não teremos a funcionalidade esperada, ok? E por fim, a gente precisa ter a certeza de que o endereço MAC da interface de rede é diferente da outra máquina virtual, tá? Se eu quiser dar um refresh, basta eu clicar aqui e ele vai gerar um para mim de maneira aleatória. Então vou fazer a mesma configuração na máquina backup, rede, bridge, WLAN 0, permitir tudo, endereço MAC diferente. Então vamos subir as duas máquinas agora. Ok. Enquanto ele sobe as duas VMs, pessoal, eu vou abrir aqui o nosso repositório de informações acerca do protocolo CARP, entre outras funcionalidades, que é o site do projeto FreeBSD, tá? Especificamente, a gente vai falar sobre o handbook, né? Então aqui nós temos uma funcionalidade de interesse, que é o CARP, localizamos a documentação e a partir daí a gente tem a definição do que é o CARP, que é o protocolo de redundância de endereço comum, tá? Então aqui ele diz pra gente do que se trata o CARP, né? Basicamente ele permite que múltiplos hosts compartilhem o mesmo endereço IP e um mesmo virtual host ID, tá? E aí ele diz pra gente quais são os principais parâmetros de configuração, tá ok? Aqui embaixo, pessoal, ele mostra pra gente um cenário composto por 3 máquinas e as configurações que são necessárias para implementar esse cenário. O que é importante a gente observar? Que o CARP tem um modo de configuração do FreeBSD 10 em diante e um modo de configuração do FreeBSD 9 para trás, tá? Então, caso você tenha um sistema legado aí que utilize o FreeBSD mais antigo, tenha esse cuidado aí em examinar a documentação para saber que tem algumas pequenas diferenças entre a configuração nesses ambientes, ok? Só para que vocês não percam tempo. Então, voltando aqui para cima, pessoal, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai logar e vai começar a explicar como vai funcionar nosso lab e como funciona o CARP, tá? Então, vamos lá. Root. A primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, é o seguinte: o CARP ele é um recurso que não é suportado nativamente pelo kernel padrão do FreeBSD, ok? O que isso significa? Isso significa que a gente tem que ou recompilar o kernel, que não é o que a gente vai fazer, ou então habilitar o suporte a CARP por meio da utilização
de módulos dinâmicos, que é exatamente o que a gente vai fazer. Então observem aí que quando a gente roda KLD Stat, a gente tem o suporte do kernel e de dois módulos que a minha máquina virtual por algum motivo levanta, tá? Esse é um arquivo VHD que eu baixei lá do site do projeto. Então, para que eu habilite o suporte a carp, eu vou usar o comando KLD load carp. Aparentemente ele não fez nada, mas se eu repetir o KLD stat, está lá o carp também suportado. Isso significa que eu posso agora trabalhar com carp. Vou fazer a mesma coisa na máquina backup, tá? KLD load carp, repetindo KLD stat, está lá o suporte a carp. Qual é o problema dessa metodologia, pessoal? Essa metodologia ela é volátil, tá? Isso significa que no momento que eu desligar a máquina, eu não terei suporte a carp novamente. Para tornar essa configuração permanente, eu preciso configurar um arquivo, que é o arquivo loader.conf, localizado no diretório /boot, tá? Esse arquivo a princípio é vazio, ele consta aqui como uma configuração porque eu já havia feito alguns testes, tá? Então, colocando carp _load igual a yes, toda vez que eu ligar a máquina, eu vou ter suporte ao protocolo carp, tendo em vista que o módulo será carregado dinamicamente, ok? Então, observem aí que essa sintaxe, a sintaxe de carregamento automático de módulos, é semelhante à sintaxe de carregamento automático de serviços que a gente utiliza no rc.conf, tá? Lá é serviço _enable igual a yes, aqui é módulo _load igual a yes, tá? Então lá é o rc.conf que fica em /etc, aqui é o loader.conf que fica em /boot, ok? Então fiz a configuração, salvei. A partir de agora, toda vez que eu ligar o equipamento, essa configuração será realizada automaticamente, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, salvei, beleza. O próximo passo, pessoal, consiste em instalar o serviço que eu quero prover alta disponibilidade. Então vamos lá, pkg install nginx. Nginx, para quem não conhece, pessoal, é um servidor web bastante utilizado, tá? Bastante performático e bastante seguro, tá? A gente vai utilizar ele aqui pelo fato dele ter uma configuração muito fácil, uma instalação muito rápida, mas poderia ser feito em Apache ou em outros serviços aí que não necessariamente são um servidor web, tá? Então, beleza. Então, se a gente subir o serviço aqui manualmente, service nginx one start, observem, pessoal, uma curiosidade. O serviço ele aparece www nginx IPv4 asterisco 80. O que isso significa? Significa que o serviço, como esperado, escuta na porta 80, né? Espera solicitações na porta 80, por se tratar de servidor web. Mas e esse asterisco? Esse asterisco significa tudo, né, pessoal? Mas o que eu quero dizer com tudo? Nesse caso, todas as interfaces de rede e todos os IPs de rede que a minha máquina disponha. Ou seja, se eu tentar localmente carregar um navegador no IP de localhost 127.0.0.1, o Nginx vai responder. Se eu tentar acessar o Nginx pelo IP de gerenciamento 192.168.1.236, ele também vai responder. Mesma coisa na máquina backup. Ela atende em localhost, caso a solicitação seja feita na própria máquina, ou na rede com o IP de gerenciamento final 229. Como que isso funciona? Funciona assim, ó. Estou aqui na minha máquina principal e vou tentar acessar o serviço. Está lá, está respondendo. Da mesma forma,
no 229, ele também está respondendo. Então, tanto a máquina backup quanto a máquina master estão funcionando. Mas vamos pensar aqui. A máquina backup não teria que entrar em funcionamento só se a master não funcionasse? Sim, né? Por que ela está respondendo? Da mesma forma, se eu tiver algum problema com a máquina master, que atende no IP final 236, como que a máquina backup vai responder se o IP dela é diferente? Ou seja, não vai responder, né? Os IPs são distintos e é inaceitável que o usuário digite um IP diferente. Mesmo porque, muito provavelmente, ele vai ter um serviço de resolução de nomes associado, tá? Ainda que eu tenha um serviço de balanceamento de carga que considere os dois IPs, não seria a forma correta de atender a esse tipo de requisição, ok? Então, pessoal, o que o CARP estabelece é justamente isso, né? Como eu mostrei para vocês lá, é um protocolo de redundância de endereço comum. Que endereço? Endereço IP. Ou seja, eu não vou trabalhar com IPs de gerenciamento, eu vou trabalhar com um IP único compartilhado entre os N nós que compõem o cluster de alta disponibilidade. Um IP diferente desse aqui e diferente desse. O IP de gerenciamento, tanto da máquina master como da máquina backup, ele vai ser usado única e exclusivamente para manutenção do sistema, como um IP de gerenciamento. Então, se eu preciso adicionar um usuário, preciso agendar uma tarefa ou realizar qualquer tipo de tarefa administrativa nesse equipamento, eu vou usar o IP de gerenciamento, usar um SSH, por exemplo, para acessar essas máquinas. No entanto, todo e qualquer serviço que eu queira disponibilizar alta disponibilidade dentro do cluster, terá que utilizar um novo IP que será o mesmo entre todos os nós. Tá? É para isso que o CARP serve, para compartilhar esse IP entre nós de um mesmo cluster. Okay? Como que eu faço isso? Vamos lá para o nosso rc.conf, responsável por configurações gerais da máquina e configuração de serviços. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho configurado aqui, vou abrir o outro junto. Nós temos configurações comuns, é importante vocês observarem. Observem que em ambas as máquinas eu tenho um parâmetro default router 192.168.1.1. Esse parâmetro, como o nome sugere, ele define o roteador ou o gateway da nossa rede, tá certo? Por que eu usei esse parâmetro que até então não aparecia? Porque antes eu estava usando o DHCP, agora eu estou utilizando o endereçamento estático, tá? Normalmente, quando a gente fala de configuração de servidores de rede, a gente configura o endereço IP estaticamente, tá? Poderia ter um servidor DHCP na rede e fazer a gestão de todos esses serviços lá, amarrando com MAC address e tudo mais? Poderia. Como a gente não fez nenhum vídeo desse tipo de configuração ainda, eu preferi fazer isso estaticamente. E aí passa a ser uma novo recurso que vocês aprendem, né? Então aqui eu defino o roteador da minha rede, defino o gateway da minha rede, defino o hostname da minha máquina, que está associado à funcionalidade, né? Então master é o master do meu cluster, backup é o backup do meu cluster. Em seguida eu configuro a interface EM0, que é a minha interface cabeada, virtualizada aqui na VM, com os seguintes parâmetros. Inet significa que eu estou usando IPv4, se eu estivesse usando IPv6 seria Inet6. O endereço IP estático que eu desejo utilizar, definir isso ao acaso, tá pessoal? E a máscara de rede, que é uma máscara /24. Da mesma forma, faço a mesma configuração aqui. IPv4, IP final 229, máscara /24. Então essas duas VMs fazem parte da mesma rede da minha máquina host, que é a minha máquina principal. Em seguida, pessoal, eu tenho a configuração do que eu chamo de alias da minha placa de rede. Tá? O que é o alias, pessoal? É um apelido que a minha placa de rede recebe. Né? Da mesma forma que eu posso chamar o João pelo nome dele, eu posso chamar ele de campeão, de gente fina e etc, etc. Minha interface de rede eu posso chamar de outras formas também. No entanto, essas formas elas não estão relacionadas com o nome, mas sim com o endereço IP. Então, assim como eu respondo nessa interface
pelo IP de gerenciamento 192.168.1.236, eu posso responder também por um segundo IP, que é 192.168.1.13, que eu também defini ao acaso, e a esse IP eu dou o nome de alias 0, ou seja, o primeiro apelido. Se eu tivesse um outro IP, ele seria atribuído em EM0 alias 1 e assim por diante, ok? Então vamos entender os parâmetros. INET, como vocês já aprenderam aqui, IPv4. VHID vem de Virtual Host Identification, seguido de um valor numérico, tá? Então VHID, pessoal, na prática vai caracterizar um grupo ou um cluster de alta disponibilidade. E todos os nós que pertençam a esse cluster, que compõem esse cluster, irão compartilhar o mesmo VHID, tá? Nesse caso, 1. VHID 1, VHID 1, ok? Em seguida, nós temos um parâmetro ADVSkill, que eu vou pular por hora, vou explicar depois, seguido do parâmetro PAS. PAS é o password, a senha que os nós desse cluster irão compartilhar. No caso, você pode definir essa senha, vou definir como o nome do canal, Unix Labs, tá? Por que esse parâmetro é importante? Porque somente nós legítimos do cluster terão acesso a essa rede, de modo que ele vai utilizar isso como credencial para efetivamente validar os dados que ele tramita nesse cluster, que ele propaga nesse cluster, tá? Por que isso? Porque eu posso, por exemplo, sofrer um ataque de um atacante que saiba que eu tenho um cluster de alta disponibilidade, que ele vai tentar aí um VHID, por exemplo, 1, mas que se ele não tiver a senha de identificação desse cluster, as solicitações ou as publicações que ele realizar como suposto nó do cluster não serão validadas, porque justamente a integridade do cluster é garantida em função da senha compartilhada entre nós legítimos, ok? Como se fosse uma chave compartilhada entre nós legítimos do cluster. E por fim, eu tenho o parâmetro alias, que efetivamente define o endereço IP compartilhado, tá? Nesse caso, como eu disse, eu defini o IP 192.168.1.13, tá? Para ambas as máquinas. Percebam, pessoal, que aqui eu utilizo a máscara /32, independente da máscara que seja utilizada na minha rede da máquina host, tá? Então, se aqui é /24, aqui eu sempre vou usar /32, tá? Guardem isso. Então verifiquem, pessoal, que a configuração é exatamente a mesma na máquina backup e na máquina backup, na máquina master, perdão, e na máquina backup. A única coisa que muda é o parâmetro ADVSkill, que aqui é 0 e que na máquina backup é 100. O que é o ADVSkill? É o tempo em milissegundos com que a disponibilidade do IP compartilhado, do IP carp, será checado, tá? Como a máquina é master, o ADVSkill dela é 0, tá? Então, eu utilizar ADVSkill 0 ou não utilizar esse parâmetro é a mesma coisa. Então, eventualmente, vocês vão consultar a documentação aí do carp e o parâmetro ADVSkill estará omisso na máquina master, ok? Por quê? Porque a omissão dele ou a utilização de ADVSkill 0 é exatamente a mesma coisa. Na máquina backup, nós temos o parâmetro ADVSkill 100, que significa que a cada 100 milissegundos essa máquina backup vai checar a disponibilidade da máquina master. Esse IP não respondendo, nesse intervalo de tempo, o que vai acontecer? A máquina backup vai assumir o IP de compartilhado, o IP final 13, e vai passar a responder por ele, vai passar a oferecer um serviço aqui, até que essa máquina volte a estar operacional, tá? Então a checagem continua, no momento que essa máquina volta, essa daqui volta ao status de backup, ok? E por fim, pessoal, a gente vai habilitar o serviço que vai efetivamente fazer o uso desse recurso de alta disponibilidade, no nosso caso, o Nginx, ok? Bom, feitas essas considerações, vamos para uma outra configuração que é importante.
Essa funcionalidade, esse entendimento do papel da máquina dentro do cluster, ela se dá por um recurso chamado de preempção, tá? Então esse recurso ele pode ser monitorado por uma sysctl do sistema, do kernel, tá? Que é a net.inet.carp.preempt. Quando essa sysctl está zerada, pessoal, o que significa? Que ela não está ativa, que ela está desligada, tá? Quando a gente atribui o valor 1, a gente efetivamente está ligando essa sysctl e ela passa a estar ativa, tá? Então a preempção ela permite que quando uma máquina master e uma máquina backup compõem um cluster, elas consigam alternar o seu status dentro do cluster em função do funcionamento deste, tá? Então se essa máquina é backup e essa é master, essa máquina caiu, a máquina backup assume como master até o momento que essa máquina volte. No momento que ela volta, ela passa a ser master e essa passa a ser backup novamente, tá? Então a preempção é o que possibilita a automatização da transição de status dentro de um cluster de alta disponibilidade, que por padrão vem desligado. Essa configuração, assim como aquela do KLD Load Carp, ela é volátil. Então, para que eu torne ela permanente, eu preciso editar um arquivo chamado sysctl.conf, que fica dentro de /etc. E aí, a configuração, basta que eu repita ela lá dentro, net.inet.carp.preempt igual a 1. A partir daí, essa configuração será permanente no meu sistema, tá? Vou fazer a mesma coisa na máquina backup. Aqui está comentada porque eu já tinha feito essa configuração, de vocês não constará essa informação. Ok, tá? Então, a princípio está quase pronto o nosso cluster. O que está faltando? Justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui o serviço está sendo disponibilizado em todos os endereços que a minha que a minha interface dispõe, né? Eu não quero isso, eu quero só no endereço do cluster. Então vamos editar o nginx.conf e forçar essa configuração no parâmetro listen, tá? Aqui o padrão é ele escutar na porta 80 em qualquer interface. Para eu forçar o IP do CARP, basta eu digitar ele aqui, 192.168.1.13.2.80, que é a porta que o serviço responde originalmente, ok? Fiz a modificação, salvei. Vou aqui no parâmetro listen, substituo 80 pelo IP 2.80. Qual IP? O IP do CARP. Ok? Então agora quando eu reiniciar o serviço, ele só vai escutar nesse IP. Os IPs de gerenciamento e localhost não mais responderão por esse serviço. Eu não vou fazer isso porque nesse momento eu não tenho domínio, não tenho propriedade sobre o IP do CARP. Por quê? Porque eu não carreguei essa configuração ainda, tá? Por fim, pessoal, vou fazer uma última configuração que é a seguinte. Observem aqui, ó, que tanto no IP 236 como no IP 229 os banners são idênticos, né? É exatamente isso que é esperado num cluster de alta disponibilidade, o mesmo conteúdo. Só que para que vocês consigam verificar que se é a máquina master ou a máquina backup que está respondendo, eu vou inserir uma identificação no index.html de cada nginx. Do master, welcome to nginx master, e no backup, welcome to nginx backup, tá? Mais uma vez, numa situação real, isso não teria o menor sentido, mas aqui para o nosso lab faz todo sentido, tá? www.nginx e index.html. Então aqui no corpo, welcome to nginx master. Local www.nginx index.html.
welcome to backup. Ok? Então agora vamos inicializar as duas máquinas. E eu vou colocar aqui um consolezinho pingando o IP de gerenciamento, que é o IP13. Por hora, ele não está respondendo, porque nenhuma das máquinas foi inicializada ainda. Ok? Ó, todo mundo lá, host down. No momento em que as máquinas subirem, ele vai começar a responder. Olha lá, já está respondendo, tá? Isso significa que eu tenho funcionalidade de rede. Então vamos lá. KLD stat, está lá o carp carregado. Portanto, se eu tenho carp, eu tenho ele aqui disponível. Minha interface EM0 responde pelo IP de gerenciamento final 236 e pelo IP compartilhado final 13. Carp atuando como master, VHID 1, ADV skill 0. Vejamos a máquina backup, KLD stat e fconfig. Carp carregado, interface EM0 responde no IP de gerenciamento final 229 pelo IP compartilhado final 13. Ok? Atua como backup, VHID 1, o mesmo VHID aqui, ADV skill 0, que é o que caracteriza uma máquina backup. Ok? ADV skill 0 configura uma máquina master. O que falta eu ver agora é o meu Nginx. Olha lá. 192.168.1.13, que é o IP compartilhado, porta 80. Perfeito. Aqui da mesma forma, 192.168.1.13, porta 80. E o ping normalzinho aqui, ok? O que isso significa? Que se eu voltar aqui para o meu navegador na minha máquina real, se eu tentar carregar no IP de gerenciamento da master, o que vai acontecer? Ele vai dar erro, porque o conteúdo não está mais disponível nesse IP. Mesma coisa na máquina backup. Ok? No entanto, se eu abrir aqui uma janela na máquina final 13, ele está buscando o IP do carp. E o que ele recebe de resposta? Welcome to Nginx Master, ou seja, é a máquina master que está respondendo pela requisição. Qual é o teste que eu vou fazer agora? Vou desligar a máquina master. Ok? Observem o ping aqui, pessoal. Ó, tá desligando. Não perdi nenhum ping. Demorou um pouquinho agora, mas continua pingando. Ó, aumentou o tempo, continua pingando. Vamos ver minha interface aqui. Aqui, ó, voltou a baixar o ping. E a minha máquina que era backup passou a ser master. Olha o IP de gerenciamento dela aqui, ó. Olha o hostname dela. Backup passou a ser master. Então, se eu voltar aqui e dar um refresh, quem está respondendo agora é a máquina backup. Ok? Vocês observaram que a gente não perdeu sequer um ping. Ok? Vamos subir novamente a máquina master. Até que ela suba, pessoal. Ó, continua como master. E aqui, se eu der um reload, continua como backup, respondendo, ok? Dá um enter aqui para acelerar o status dela. Ó, já está subindo, já subiu. E fconfig master. E fconfig voltou a ser backup. Isso significa que se eu carregar aqui, master voltou a responder. Ok, pessoal? Pessoal, antes da gente encerrar o vídeo, cabe uma observação importante aqui acerca da funcionalidade do carp, tá? O carp, como o próprio nome sugere, é um protocolo. Vou voltar aqui para a página.
um protocolo de redundância de endereço comum. O que isso significa? Isso significa que o que ocorre aqui entre as duas máquinas é uma disponibilidade de endereço IP em um cluster de alta disponibilidade. Se você tem serviços rodando nessas máquinas, você como administrador precisa cuidar desses serviços. O CARP não vai cuidar do serviço para você e não vai verificar a disponibilidade deles, ao menos não nessa configuração que foi passada, tá? O que acontece é que você precisaria de ferramentas auxiliares para manter os conteúdos íntegros entre os nós do cluster. Por exemplo, se eu tenho, como no cenário aqui, um cluster de alta disponibilidade que disponibiliza um servidor web, eu preciso ter um rsync rodando aqui para garantir que o conteúdo estático entre esses dois servidores, dois ou mais servidores, esteja sincronizado. Ok? É isso que a gente espera de um cluster de alta disponibilidade. Da mesma forma, se eu tenho um banco de dados, se eu tenho algum tipo de dinamismo aqui nessa aplicação web, eu preciso ter uma ferramenta de sincronia desses bancos de dados para que eu tenha informação íntegra. Isso fica a cargo do administrador de rede, do DBA, enfim, não fica a cargo do CARP, tá? Mais uma coisa, a gente fez um exemplo aqui composto de duas máquinas. Eu poderia ter mais de duas máquinas nesse cluster, ou seja, ter um backup secundário, por exemplo? Poderia, sem problema. O que eu bastaria eu fazer na máquina backup 2, por exemplo? Tem um IP de gerenciamento próprio para ela. Essa linha seria idêntica, com a única modificação no parâmetro ADV_SKIL. O ADV_SKIL deve ser maior, tá? Quanto maior o ADV_SKIL, menor a prioridade da máquina no cluster. Por quê? ADV_SKIL 0, a máquina assume como master imediatamente. ADV_SKIL 100, a máquina vai esperar 100 milissegundos pela indisponibilidade do IP CARP para que então ela assuma, tá? ADV_SKIL 200, ela vai esperar 200 milissegundos para que ela possa assumir. O que isso significa? Todas as máquinas no ar, essa primeira máquina é master. A máquina e essa backup. E a backup 2, backup também. A máquina master caiu, depois de 100 milissegundos a máquina backup 1 vai assumir como master. E a máquina backup 2 continua como master. A máquina master voltou, ela volta a ser master, essa volta a ser backup, backup 2 volta a ser backup. Caiu a máquina master, caiu a máquina backup, a backup 2 assume como master até que backup 1 ou master voltem a estar operacionais. Portanto, backup 2 volta a ser backup novamente, tá? Então, para que a backup 2 assuma, ela tem que ter um tempo maior de 100 milissegundos, por exemplo, 200, para que as anteriores retornem, tá? Dessa forma, ela garante que nem backup 1 e nem master estarão operacionais. E da mesma forma, qualquer uma delas voltando, automaticamente elas passam a ser master e backup 2 volta a ser backup. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A funcionalidade é bastante interessante, bem simples de implementar. Vocês podem colocar isso funcionando na realidade de vocês imediatamente, tá bom? Comentem o vídeo, sugiram novos temas e gostando do conteúdo, curtam o vídeo e compartilhem para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Ok, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.